crianças, tudo bem? O tema da nossa história de hoje, o garoto missionário. Vocês se lembram que na semana passada conhecemos o Tony, o garoto que se mudou com sua mãe para Singapura a fim de aprender inglês? Enquanto estavam naquele país, também conheceram Jesus, depois de fazer amizade com uma gentil senhora adventista no ponto de ônibus. Quando terminou o segundo ano na escola adventista em Singapura, já falava inglês fluentemente, como se tivesse falado esse idioma por toda a vida. Então, o pai pediu que Tony e sua mãe voltassem para casa. Tony se despediu dos amigos da escola adventista e a mãe dos amigos da igreja adventista vizinha da escola. E ambos se despediram de Singapura e voltaram para casa. Tony estava com 10 anos. Ele e a mãe estavam felizes por voltarem para casa e ver o pai novamente. Mas os dois sentiam saudade de ir à igreja toda semana. Por isso, a mãe procurou uma igreja adventista na cidade. Após 6 meses de busca, ela telefonou para a gentil senhora que havia conhecido no ponto de ônibus em Singapura. Alô? Gertrude, você pode me ajudar a encontrar uma igreja adventista? O Tony e eu sentimos saudades da escola sabatina e dos cultos. A mãe do Tony explicou a situação de que não havia encontrado uma igreja, mas aquela senhora não sabia onde encontrar uma igreja onde eles estavam. Então, ela pediu ajuda ao pastor. O pastor, então, encontrou o número de um líder da cidade em que Tony vive. Em seguida, a mãe entrou em contato. Pouco tempo depois, os dois se reuniram com o líder adventista e ouviram uma história maravilhosa. Olá, querida irmã. Aproximadamente há 3 anos, um missionário. E o pastor contou que há 3 anos, aproximadamente na época que Tony e a mãe foram para Singapura, um missionário estrangeiro se mudou para sua cidade. O missionário chegou para compartilhar o amor de Jesus, mas não falava o idioma local. Então, enquanto Tony aprendia o inglês em Singapura, o missionário estava tentando aprender o idioma do Tony. Mas era muito difícil, por isso orou a Deus. Senhor, por favor, envie alguém que fale inglês fluente para me ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Depois que conheceram a história do missionário, Tony e sua mãe conheceram o próprio missionário. Não só conheceram, mas também gostaram muito dele. Quando a mãe do Tony percebeu que o missionário não falava muito bem seu idioma, ela disse: Tony sabe falar muito bem o inglês, ele pode ajudar você. O missionário gostou da ideia. Durante 3 anos, ele desejava pregar no sábado, mas não podia porque ninguém entendia o que falava. E no sábado seguinte, ele e o Tony foram ao púlpito a fim de pregar. Os membros da igreja ficaram surpresos. Porém, quando ouviram Tony interpretar o sermão do missionário em seu idioma, os olhos brilharam de alegria. Eles ouviram a palavra de Deus pelos lábios de uma criança. Agora, Tony e sua mãe ficaram felizes por conseguir ir à igreja aos sábados. Mas o missionário sentia pena do Tony porque era a única criança da igreja. Sendo assim, criou uma classe da escola sabatina só para o garoto. Tony gostou muito. E sabem o que o Tony fez? Ele convidou todos os seus amigos e durante a escola sabatina ajudou a traduzir as lições. Em pouco tempo, 15 crianças estavam frequentando a escola sabatina semanalmente. Deus está mudando a vida de pessoas em uma grande cidade por meio de um garotinho que o ama. Agora eu te pergunto, o que Deus pode fazer por seu intermédio? Deus pode fazer muito, basta você se entregar e ser disponível a Deus. Muito agradecemos as ofertas missionárias que ajudaram a espalhar o Evangelho em Singapura e em outros países da divisão do Pacífico Sul-Asiático, que receberá parte das ofertas nesse trimestre. Os momentos que se seguem é para o recolhimento das ofertas.